Olá, igreja! Olá, família! Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos começar a 50ª semana. Imagine só, 30º livro da Bíblia. E estamos aqui para motivar você, incentivar você, até desafiar você a entrar nessa leitura conosco. Quem sabe você parou, não está conseguindo ler, volte a ler, vem conosco nessa caminhada, porque vai ser muito bom. Olha, o livro de Reis é o 30º livro que nós vamos começar a fazer leitura. Ele começou lá no livro de Samuel, para você que não estava acompanhando, e vai começar agora pela fé, começar a ler. Ele começou no livro de Samuel. E o livro de 1 Reis, ele começa, o primeiro capítulo, ele começa falando sobre a velhice de Davi. Davi teve o seu reinado, e que a gente viu lá em Samuel, e na sua velhice, ele tem o seu filho Adonias, que tenta então assumir o reino. O profeta Natan então vai, desperta Davi, Davi unge Salomão rei, porque a promessa era para Salomão assumir o seu reino. E no final, um pouco antes da sua morte, Davi então dá os conselhos a Salomão, e um dos principais conselhos era que Salomão não deixasse a fidelidade a Deus, que Salomão não se esquecesse da aliança com Deus. E pronto, mandou Salomão também tomar cuidado com os adversários. Assim que Davi então morre, Salomão assume o trono, e a primeira coisa que Salomão faz, lamentavelmente, é eliminar os seus opositores, eliminar aqueles que poderia fazer alguma ameaça contra o seu reino. Isso é muito mal. Porém, Salomão uma vez, certa feita, estava a dormir, e durante a noite o Senhor aparece a Salomão e diz assim a Salomão: pede o que queres, que eu te darei. E Salomão diz: me dá entendimento para governar esse povo. É um povo muito numeroso. E diz a palavra que o Senhor deu uma sabedoria tal para Salomão, que Salomão conseguiu construir um grande exército, conseguiu construir o templo, que era um sonho de Davi, lembra? Davi sonhou em construir, Salomão constrói um templo extraordinário, muito ouro, muita riqueza. Porém, depois de construir o templo, depois de se tornar um homem muito rico, Salomão então começa o seu declínio, fazendo aliança com outros reis, casando com as filhas desses reis. E o que aconteceu? Elas trouxeram seus ídolos. Salomão então começou a sua queda, adotando adoração a esses ídolos, os altares, e aí então veio a ruína de Salomão. No capítulo 11, então, de 1 Reis, a gente vê Deus advertindo duramente a Salomão pela sua falha, pelo seu declínio, pelo seu erro de dar as costas para o Senhor. Então, dali por diante, Salomão, então, morre, assume Roboão o reino. O povo do norte, com Jeroboão, vai a Roboão dizer para ele: olha, alivia a carga que Salomão colocou sobre nós, os trabalhos escravos, alivia essa carga. Então Roboão, ele vai aos sacerdotes, aos anciões, e pede conselho. E eles dizem: olha, ouve o povo. Mas então Roboão vai aos amigos que cresceram com ele e diz: o que eu faço? E eles falam: dobra o peso sobre o povo. E assim Roboão fez. O povo do norte se separou, e Jeroboão então assumiu o reino do norte. Quando a gente vê essa história, a gente vê que as coisas ficaram mal dos dois lados. Jeroboão constrói 2 templos, bota 2 bezerros de ouro. Lembra Êxodo 32, lá no deserto, aqueles 2 bezerros de ouro? Foi idêntico. Entristeceu muito a Deus. Inclusive, no capítulo 13, Deus levanta então um profeta. E esse profeta vai até Jeroboão, chama a atenção do Jeroboão, porque em todo o período de reis, eram os profetas que advertiam os reis a manterem a aliança com Deus. Porém, chegamos ao capítulo 15, e muita coisa de ruim aconteceu, porque nenhum desses reis conseguiram manter essa aliança com Deus. No reino de Judá estava Asa, lá no capítulo 15, que foi um homem que se voltou para Deus. Porém, eu tirei uma grande lição dessa história. Em Mateus capítulo 25, 21,
diz que o Senhor, naquele grande dia, chamará os seus servos para pedir conta. Hoje eu aprendo nesse livro de 1 Reis, que se formos olhar, Salomão foi o melhor rei de todos eles. Rico, poderoso. Quando a gente vê Mateus 25, 21, a gente vai ver o Senhor falando assim: bom servo e fiel. Ele não vai dizer bom servo rico e poderoso, bom servo rei. Ele não vai dizer nada disso. Ele vai dizer bom servo e fiel. Entendemos que, aos olhos humanos, Salomão foi o maior rei, mas Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Então, uma grande mulher, um grande homem de Deus, não é pelo que ele tem, não é pela posição que ele exerce. Um grande homem, uma grande mulher de Deus, é como Davi, tem um coração voltado para Deus. Não pelo que ele tem, nem pelo que ele é, mas pelo seu coração com Deus. Um abraço e vamos à leitura em nome de Jesus.